Olá, bem-vindo. Nesta aula, veremos 5 características importantes da linguagem Python. Antes de prosseguir com a aula, dê um pause no vídeo, leia estas 5 características e depois continue normalmente. A primeira característica da linguagem Python que eu destaco é que é possível escrever comentários ao longo de um programa. Os comentários são importantes para que, futuramente, a gente possa ler com mais facilidade o nosso programa e entender o que a gente estava pretendendo fazer. Também, se eventualmente alguma outra pessoa for ler o nosso programa, os comentários ajudarão para que o programa seja mais fácil de ser entendido. Temos duas opções para se escrever comentários em Python. A primeira opção é utilizar o símbolo de cerquilha. A segunda opção é utilizar aspas triplas. Vamos ver cada uma dessas opções através de exemplos. Neste exemplo 1, temos um programa escrito em Python. Tudo que está à direita de cerquilha é considerada como mera observação, ou seja, um mero comentário por Python. Assim, tudo que está à direita de cerquilha, Python ignora quando a gente executa o programa. Esta primeira e a segunda linha começam com cerquilha. Assim, Python simplesmente ignora estas duas linhas quando a gente executar o programa. Nestas três últimas linhas, o que está à direita de cerquilha, Python ignora, lendo e executando apenas o que está à esquerda. Nestas duas últimas linhas, nós não temos nenhum comentário. Então, Python irá ler e executar normalmente estas linhas. Podemos utilizar também aspas triplas para escrever comentários. Elas são utilizadas normalmente quando nós queremos fazer comentários com mais de uma linha. Então, todas as linhas entre as aspas triplas serão ignoradas por Python. Neste exemplo 2, se a gente executar este programa, Python irá simplesmente ignorar estas linhas entre aspas triplas e irá ler e executar apenas esta última linha. Vamos ver aqui uma segunda característica da linguagem Python, é que ela executa o programa linha a linha. Ou seja, ao rodar um programa, o computador lê e executa o programa linha a linha. O que isso significa? Aqui neste exemplo 3 também temos um programa em Python. Quando a gente executa esse programa, Python vai executando linha a linha o programa. Ou seja, ele executa a linha 1, depois passa para a segunda linha e executa a linha 2, depois passa para a linha 3 e executa a linha 3, até o final até a última linha do programa. Note que aqui nesta célula nós colocamos um comentário utilizando o símbolo de cerquilha. Assim, tudo que está à direita de cerquilha, Python simplesmente ignora. Uma terceira característica de Python é que esta linguagem é case sensitive, ou seja, a linguagem Python diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Vamos ver dois exemplos. Neste exemplo 4, temos um programa em Python que é bastante intuitivo. Nesta linha, nós atribuímos o número 5 à variável a. Nesta segunda linha, nós atribuímos 1 a b. Nesta terceira linha, nós utilizamos esta função print para imprimir em tela a soma de a b. Não estamos preocupados em entender como
nós escrevemos esse programa. Apenas estamos preocupados em entender o que significa dizer que Python é sensitive. Então, aqui nós temos a atribuição do número 5 a A. Quando nós utilizamos a função print para que Python imprima em tela A mais B, nós temos que utilizar A minúsculo e B minúsculo, porque quando nós atribuímos o número 5 à variável A, nós utilizamos o A minúsculo, e mesmo acontece com B. Então, se executarmos esta célula, clicando neste botão, ou clicando Ctrl Enter, nós temos que Python retorna em tela a soma de A mais B. No entanto, como Python é case sensitive, se nós colocássemos aqui o A maiúsculo em vez do A minúsculo que utilizamos nesta linha, Python vai nos retornar um erro, pois para Python o A maiúsculo é diferente de A minúsculo. Vamos ver um outro exemplo de como esta característica do Python é importante. Então, aqui novamente, neste exemplo 5, atribuímos o número 5 à variável A e o número 1 à variável B. O comando válido para se imprimir em tela a soma A mais B é a função print, escrita desta forma. Ao executarmos esse programa, Python imprime em tela a soma de A mais B. No entanto, como Python é case sensitive, se a gente escrever print, a função print com P maiúsculo, Python vai retornar um erro, pois ele não considera print com P maiúsculo um comando válido, ou seja, Python diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Portanto, para conseguir imprimir em tela a soma de A mais B, nós temos que utilizar a função escrita da forma correta e sempre entender que Python diferencia as letras maiúsculas e minúsculas. Ao escrever print com P minúsculo, nós conseguimos executar o programa corretamente. Muitas vezes, algum erro do nosso programa decorre da gente estar cometendo este erro, de utilizar letras maiúsculas quando deveríamos utilizar letras minúsculas e vice-versa. Uma outra característica importante da linguagem Python é que os espaços em branco no início de cada linha são importantes. O que isso significa? Vamos ver o significado disso com um outro exemplo. Neste exemplo, nós não estamos interessados em saber o que o programa faz. Apenas estamos interessados em entender esta característica de Python. Note que estas duas primeiras linhas do programa, elas estão alinhadas à esquerda. Estas outras três linhas estão alinhadas à direita. Ou seja, existe um espaçamento nestas linhas. Estes espaçamentos em branco são importantes na linguagem Python e são chamados de indentação. Então, nós dizemos que estas três linhas estão indentadas. A existência dessa indentação informa para Python que estas três linhas formam um bloco dentro do programa. Assim, quando escrevemos em Python, esta indentação, estes espaçamentos em branco, servem para informar para Python que as linhas com a mesma indentação
elas formam um bloco dentro do nosso programa. Por padrão, esta indentação, ou seja, este espaçamento, possuem 4 espaços em branco ou um tab. Por fim, temos uma quinta característica que é extremamente importante. Esta característica de Python nos diz que o tipo de dado que estamos trabalhando é fundamental. Ou seja, quando estamos escrevendo um programa em Python, devemos saber o tipo de dado que estamos trabalhando. Eu não vou aprofundar a explicação desta característica 5, porque eu espero que ao longo do curso você vá entendendo aos poucos a importância desta característica 5. Então, nesta aula, vimos 5 características que são importantíssimas da linguagem Python. Então é isso. Até a próxima.